Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui à nossa parte teórica da formação do pensamento jurídico ocidental moderno, quero falar hoje de dois primeiros autores da chamada Escola Racionalista de Direito Natural. No vídeo anterior eu falei um pouquinho da transição entre o pensamento moderno em relação ao medieval, enfim, o que foi responsável pela guinada, e em especial ali a parte do Guilherme de Ockham, e no segundo momento vimos algumas características que vários teóricos considerados racionalistas compartilham entre si. E agora, pegando ali o material na página 13, no slide número 13, mencionarei para vocês o primeiro autor justnaturalista moderno, o chamado Hugo Grocio. Inclusive, ele é o responsável por criar esse termo justnaturalismo enquanto corrente de pensamento. Hugo Grocio, enfim, enquanto jurista tal, ele teve algumas contribuições importantes. Por exemplo, ele vai diferenciar de outras maneiras direito natural e direito positivo. Teremos uma diferença, por exemplo, em relação à fonte. Para Hugo Grocio, o direito natural sempre terá como fonte a natureza racional do homem, enquanto o direito que ele vai chamar positivo, por vezes direito civil, mas ele quer designar ali o direito objetivo, ele fala que a fonte é o poder civil, né? E também ele vai fazer uma diferença entre como que eu conheço cada um desses direitos. Para ele, o direito natural será conhecido por meio da razão e o direito positivo será conhecido ali por meio de uma declaração de vontade do legislador. Só para fecharmos essa parte em relação ao Grocio, né, que tem mais uma importância histórica para fazermos essa transição, ele defendia a existência de normas racionais aceitas por todos. O estudo que ele faz, e ele se destaca por isso, é um estudo sobre direito marítimo, de como diferentes países, que enfim, cada um com seu porto, enfim, ele vai estudar um pouquinho das questões das navegações, respeitavam as mesmas normas, as mesmas práticas, ainda que não houvesse nenhum tratado internacional entre essas diferentes nações, né? Daí ele observando isso, ele, tem alguma coisinha que é universal, que decorre da natureza humana, da razão humana, que todos os países, todas as nações acabam obedecendo, respeitando de uma forma espontânea. Além disso, ele vai abraçar essa questão de tentar construirmos um sistema lógico perfeito em relação às normas jurídicas. Claro, não dá certo, mas ele ali dá um primeiro passo importante para a construção desse tipo de raciocínio. Ok, vamos virar a página agora e vamos começar ali no slide número 14, falarmos de um autor extremamente importante para a fundamentação e a formação do chamado positivismo jurídico, o chamado Thomas Hobbes. É um autor de tamanha importância para compreendermos, enfim, o direito moderno, que nós estudamos ele em filosofia, ciência política, ali que possivelmente vocês vão dar mais uma olhada também, filosofia do direito no terceiro período, e também aqui em teoria do direito, trazendo ênfase para alguns aspectos jurídicos principais, né? Em filosofia, enfim, facilmente dá para passar horas falando da obra dele, do Leviatã ou da obra do Cidadão, mas para nós vamos ser um pouquinho mais objetivos em relação à construção que nós faremos. E em relação a Thomas Hobbes, tem 5 passos conceituais que eu quero que vocês guardem e se atentem, né? Em aulas presenciais ou, enfim, um professor mais habilidoso, enfim, com as tecnologias, possivelmente faria um desenho, um esquema com 5 passos. Eu vou pedir que vocês usem a imaginação de vocês, a criatividade de vocês para fazer esses passos. Mas vou, enfim, se quiser seguir minha mão aqui, vou fazer mais ou menos como seria um quadro. Aqui no primeiro passo, eu quero que vocês coloquem o homem como ponto de partida do raciocínio dele. Acima disso, o chamado estado de natureza, que vai ter ali o conjunto de homens que vão, enfim, ter alguns conflitos. O terceiro passo é quando nós saímos do estado de natureza através da transição do contrato social ou pacto social. O quarto passo, já avançando aqui no quadro, enfim, se quiser colocar uma flechinha e tal, seria a sociedade civil regida pelo poder soberano, e isso vai criar aqui última questão do nosso raciocínio, o quinto passo ali, que é o nosso ponto de chegada importante para compreendermos o positivismo jurídico, o chamado direito. São 5 conceitos fundamentais ali que nós vamos ver em Thomas Hobbes para nós compreendermos a contribuição dele em relação ao chamado positivismo jurídico, né? O direito em Hobbes é muito parecido com o direito em Kelsey. Mas vamos lá.
Quando nós falamos de contratualistas, a primeira proposição-chave que eu quero que vocês guardem é a seguinte: conforme a concepção de homem que o contratualista adota, o contrato social será diferente. E essa é uma premissa-chave que vai guiar o nosso raciocínio. Porque Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, John Rawls, enfim, os contratualistas diferentes chegam a arranjos sociais diferentes? Simples. Eles partem de naturezas humanas de concepções diferentes a respeito do homem. Em Thomas Hobbes, quando a gente vai no ponto zero do raciocínio dele, a concepção do homem que ele vai trazer aparece na obra chamada Do Cidadão. E ali ele vai tratar de homens voltados à realização aos seus interesses pessoais. Homens, não propriamente o lobo do próprio homem, enfim, a gente pode fazer umas críticas a essa afirmação, mas é uma pessoa, um sujeito que sim, vai ter um agir egoísta, que vai mover de objetivo para objetivo, sempre buscando ali intensificar a sua satisfação pessoal. E uma coisa que naturalmente para Hobbes vai acontecer é que no estado de natureza os bens são escassos. E quando duas ou mais pessoas querem a mesma coisa, elas tendem a entrar em conflito. E assim, considerando que em Thomas Hobbes, o homem, via de regra, tem essa natureza humana mais egoísta de buscar, enfim, satisfazer suas paixões, seus interesses, e considerando a escassez de bens que nós temos na realidade, por exemplo, duas pessoas não podem ser reis, duas pessoas não podem, enfim, naquele modelo tal, casar com a mesma pessoa, enfim, tal, vai gerar um conflito. Duas pessoas não podem ocupar o mesmo território. Nisso surgem conflitos. Quando nós, enfim, vamos guardar, enfim, esse conceito inicial a respeito da natureza humana, um cara voltado a satisfazer seu ego, tal, a satisfazer suas paixões. Enfim, e para Hobbes, todos nós queremos algo. Eu me lembrei agora de uma frase impactante dele, que é bem interessante. Ele fala: o homem que não deseja nada está morto. É assim, é próprio de nós buscarmos coisas, buscarmos realizar desejos. E na medida que o nosso desejo conflita com o do outro, surgem conflitos. E agora eu vou para o segundo conceito do pensamento hobbesiano, claro, dentro desse recorte que eu estou fazendo, que é o conceito de estado de natureza, ou de estado de guerra, que para Hobbes são sinônimos. Bobbio, quando fala desse estado da natureza, ele fala que não é uma ficção. Ele fala que Hobbes, enfim, o estado da natureza de Hobbes, tem uma inspiração na realidade. E ali eu tenho dois momentos, dois exemplos que podem denotar essa conjuntura de uma guerra de todos contra todos. Vamos por partes. O estado da natureza é um estado sem poder civil, em que as pessoas, em virtude da ausência de uma ordem, enfim, tal maior, não têm freios para sua conduta. E elas começam, entre aspas, tocar o terror para satisfazer suas pretensões de interesse. E diante da ausência de um governo maior para organizar a realidade, Hobbes, enfim, na interpretação de Bobbio, pode utilizar duas referências históricas que denotam isso, que são paralelos em relação a isso. A primeira é uma experiência recente, enfim, em relação ao período de Hobbes, da Inglaterra, que nós temos ali a chamada Guerra das Rosas, em que duas casas, os Lancasters e os Yorks, estavam ali numa disputa pela sucessão do trono. E ali, nesse conflito que morreu muita gente, teve várias traições, fato é, ambas as casas, ambas as famílias não aceitavam uma autoridade competente comum. Inclusive, uma coisa que é curiosa mencionar, esse conflito serviu como inspiração para George R. R. Martin escrever A Guerra dos Tronos. Inclusive, o Talks Channel fez um vídeo sobre isso e eu deixarei o link na descrição aqui, enfim, desse vídeo, para vocês, caso queiram aprofundar o conteúdo dessa parte histórica, terem ali uma referência e também aprofundar o conhecimento, enfim, do seriado sobre essa perspectiva filosófica. Inclusive, ali eu faço um paralelo entre Thomas Hobbes e Game of Thrones, que, enfim, tem muitas coisas que a gente pode fazer. Mas hoje quero fazer o paralelo entre Thomas Hobbes e Hans Kelsen. Vamos adiante. Segundo exemplo, além da Guerra das Rosas, que a gente pode mencionar, que Thomas Hobbes usa como inspiração, como referência, é uma relação entre os estados soberanos. Fato é, os estados frequentemente entram em guerras um com o outro. E, por vezes, eles fazem alianças temporárias para se apoiar em busca de eliminar o inimigo em comum e tal. Mas fato é, não há segurança jurídica, especialmente ali no período de Hobbes, em relação a esses conflitos entre
os estados-nação. E ali, nesse estado de guerra que Hobbes, enfim, vai colocar, nós vamos conflitar, nós não vamos ter paz. Ele vai falar que nós não poderemos desfrutar da felicidade. E, naturalmente, enfim, a gente vai ficar numa situação caótica, mas é possível um arranjo maior, é possível um arranjo melhor. E ali a gente poderia até citar, vou deixar como uma sugestão para vocês, assistir o filme Uma Mente Brilhante, em que nós podemos pegar um arranjo de teoria dos jogos, em que as pessoas com interesses conflitantes aceitam ceder parte da realização do seu interesse individual em nome de um ganho coletivo maior. E para Hobbes, isso é próprio da natureza humana. Hobbes, na obra Leviatã, ele tem ali cerca de 20 e poucas leis da natureza humana que ele usa para desenvolver todo o raciocínio. Para nós interessa as duas primeiras que eu vou mencionar para vocês e que são indispensáveis para explicar o contrato social. Primeira lei da natureza, Hobbes diz que todo homem deve esforçar-se pela paz à medida que tem a esperança de alcançá-la. E se por alguma razão não conseguir, deve buscar todas as vantagens da guerra. Primeira lei, portanto, nesse estado caótico em que ninguém pode desfrutar da amizade de ninguém, ninguém pode confiar em ninguém porque eventualmente vai rolar ali uma traição, a primeira lei natural é buscar a paz. E se eu não conseguir, ok, vou para a guerra, vou para o conflito. Segunda lei natural. O homem está disposto a renunciar seu direito desde que os outros também o façam, para proteger a liberdade. Renunciar o direito, especialmente o direito de se autogovernar. E daí a gente vai para a nossa terceira etapa do nosso raciocínio, que é o contrato social. E ali a gente vai ter aquela parte bem poética, que com certeza você já estudaram em ciência política, ou em filosofia, ou no ensino médio, em que um homem, uma pessoa, cede parcela da sua liberdade, desde que os demais também os façam, e delega para uma outra autoridade, enfim, um soberano, ou um conjunto de homens, que será responsável por reger a nação. E daí assim, Hobbes às vezes é meio poético nisso, imagina uma assembleia em que todo mundo está reunido, vai ter essa transição e tal. Tem um filme também que retrata isso de forma aproximada, que é o filme O Senhor das Moscas, cujo livro foi inspirado num livro que foi inclusive vencedor do Prêmio Nobel, e a história é simples, né? Um bando de crianças cai numa ilha deserta, enfim, náufragos, e elas têm que se organizar. E em determinado momento eles fazem essa assembleia para ver ali como que eles vão sobreviver, se organizar até que sejam resgatados. Enfim, é feito o contrato social, é criado um poder soberano. Um poder soberano que, para ser soberano, está acima da própria lei. Esse poder soberano, inclusive, será muito adotado por monarcas absolutistas da Europa, em especial Luís XIV, na França, e Charles I, na Inglaterra. E ali nós teremos a personificação do monarca absolutista, um cara que tem a responsabilidade de reger a nação, mas ele próprio está acima da lei. Claro, com algumas justificativas que não descem, mas que para a época, em especial considerando a conjuntura do poder político presente no período absolutista, conseguia, enfim, prevalecer. Qual que era a ideia? A partir de Hobbes, o soberano sabe o que é o melhor para o súdito. Ele vai ser responsável por guiar o súdito à sua felicidade, né? E apesar do súdito, por vezes, discordar, enfim, ou não aceitar, deve obedecer. É uma relação meio que, tipo... e Hobbes faz isso, né? Ele utiliza muito a teologia para justificar o poder. É uma relação meio que Deus-homem, né? Abraão, na Bíblia, enfim, teve um pedido de Deus, uma ordem de Deus, na verdade, que era matar o próprio filho. E ele, de forma cega, obedece até que no último momento Deus fala que não precisava fazer aquilo. Estava testando a fé. O bom súdito vai ter uma fé cega em relação ao soberano, que vai mandar e desmandar considerando aquilo que é melhor para a nação. E ali eu tenho uma justificativa de um poder forte, um poder que está acima da lei, um poder ali que será pautado no governo dos homens. Eu confio que um cara que também é mau por natureza, em certos aspectos também é egoísta, vai ser o responsável por reger a nação. Enfim, pessoalmente esse raciocínio não me convence, mas fato é que tem uma importância extrema na história da filosofia. E o poder soberano criado, enfim, pelo contrato social que nós delegamos nessa ficção em
todo o poder para esse soberano vai ter a responsabilidade de editar leis que ele mesmo está acima delas. E ali nós teremos um conjunto de leis provenientes dessa autoridade competente e serão dotadas de coação, serão dotadas, enfim, de uma ameaça. Hobbes fala da espada, né? Se o cara não cumpre aquele comando, vai ser punido da forma respectiva. E ali nós temos um conceito de direito extremamente parecido com o que Hans Kelsen, alguns séculos depois, vai resgatar. E além disso, vamos mencionar algumas características chaves do direito em Thomas Hobbes. O direito, em Hobbes, né, o direito para ser direito, basta ser emanado, basta ser uma vontade do soberano. Emanado do soberano, um ato de vontade do soberano. Não interessa o conteúdo. Qualquer coisa que o soberano mandar será considerado direito e não cabe aos súditos questionarem. Da mesma forma que Abraão não questionou Deus quando Deus comandou ele a matar o próprio filho, não cabe ao súdito questionar o soberano naquele comando. Enfim, qualquer coisa que o soberano mandar é direito. É direito, ponto, acabou, né? Hobbes só coloca uma exceção a isso, que é tipo, ele fala que o preso tem um direito natural de tentar escapar, enfim, o condenado à morte tem um direito natural de preservar a vida. Fora isso, obedece, ponto, acabou. Esse direito positivo criado em Thomas Hobbes também vai ter algumas características da norma jurídica moderna e vai basicamente orientar os limites do agir. Também serão algumas características importantes, né? Regras escritas, públicas, obrigatórias. E fechando essa parte, sublinho a vocês. É um modelo jurídico reduzido à legalidade. É um modelo jurídico que não faz menção nenhuma ao conteúdo e qualquer coisa pode ser lei. Mas o fundamento de validade desse direito, o fundamento último disso, é que nós, enquanto indivíduos, aceitamos nos submeter a determinado tipo de norma, a determinado poder soberano. Fechando nossa construção aqui de Hobbes, coloco ali absolutismo, né, crítico da common law. Os ingleses, os britânicos, em forma geral, o direito anglo-saxônico tem um modelo jurídico chamado common law, cuja compreensão nós vamos aprofundar futuramente. Mas uma ideia que eu quero deixar claro para vocês desejar é que eles se pautam no modelo de precedentes. E não é raro, quando a gente vê um filme americano, um seriado americano, ver um advogado invocando determinado precedente para resolver determinada causa. E isso é uma característica do direito da common law de uma tradição anglo-saxônica, né? Enfim, né? Países continentais, Brasil, enfim, também, que receberam uma colonização de países continentais, é uma outra tradição, mas ambas podem ser explicadas pelo positivismo jurídico. Mas na tradição da common law, eu tenho muito essa questão de uma cultura, de uma tradição dos precedentes, de uma sabedoria que é construída ao longo dos séculos. Para Hobbes, isso é besteira. Para Hobbes, isso não vai conferir segurança jurídica, não vai conferir uma garantia das expectativas de comportamento. A única coisa que pode conferir isso não é a tradição, mas sim uma autoridade forte proveniente do poder soberano. E daí Hobbes fala, qualquer coisa pode ser direito e não interessa common law. Se o soberano quiser romper com a common law, ele pode fazer isso sem dúvida alguma. Ah, mas era séculos, foi assim. A Magna Carta é de 1215 e tem certas regras. O soberano está acima de tudo isso. Pois bem, pessoal, esse é um modelo jurídico forte e eu quero que vocês já preparem uma tabela e, na medida do possível, vejam em sequência esse vídeo, na sequência logo desse vídeo, o vídeo de John Locke, em que nós vamos fazer algumas comparações importantes entre os dois autores.